São 7 horas da manhã de um dia de semana em setembro. Eu tô num bairro chamado Ponta da Areia, em Niterói, que é o berço da construção naval brasileira. A poucos metros dali fica o estaleiro Mauá, onde boa parte dos navios e plataformas de petróleo do país são construídos e reparados. Mas, além de navios enormes, lá tem um portinho, umas casinhas antigas, bem coloridas, algumas até com azulejo de santo, que não deixam muitas dúvidas da influência da colonização portuguesa. Num passado mais remoto, aquilo ali era conhecido como Península da Armação, porque era de onde partiam os barcos para a caça de baleias. Baleias que existiam aos montes na Baía de Guanabara, o que hoje, convenhamos, é bastante difícil de imaginar. Esse choque entre passado e presente tem tudo a ver com a história que eu vou te contar hoje. Se lá atrás, além das baleias, aquelas águas eram repletas de tubarões e golfinhos, hoje, tem quem se pergunte como mais de um século de poluição está impactando a qualidade nutricional dos peixes que vivem ali. Essa pessoa é o biólogo João Paulo de Sá Felizardo. E é por ele que eu e a Denise Matsumoto estamos esperando. Você conhece o trabalho da Denise pelas artes que estão nas redes sociais e reportagens do Joio. Mas hoje, ela está aqui fazendo a captação de áudio. É ele? Será que é ele? Oi. Opa! Oi, prazer. Bom, prazer. Oi. Gente, eu sou a Denise. Tudo bem? Naquela manhã, a gente estava dando o primeiro passo para responder essa pergunta. Nós passaríamos as próximas 12 horas dentro de um barco, navegando a Bahia, e junto com a gente nessa missão estavam outros cientistas, colegas do João. Enquanto esse pessoal embarcava uma quantidade inacreditável de equipamentos, o passado, mais uma vez, bateu à porta. O Amor e o Poder, não, a música não se chama Como uma Deusa, foi um dos maiores sucessos dos anos 80. E, tanto os anos 80 quanto o poder, e a gente pode até dizer que o amor também tem a ver com a nossa história. Então vem nesse embalo comigo. Eu sou a Maíra Matias e esse é o último episódio da 7ª temporada do Prato Cheio, o podcast de O Joio e o Trigo. Assim como na música da Rosana, quem mantém o joio é você, meu caro ouvinte e leitor. Se você ainda não faz parte do Sementeira, nosso programa de apoiadores, eu te peço que pense com carinho nessa possibilidade. Uma pequena contribuição por mês ajuda a financiar não só o Prato Cheio, como todas as nossas investigações. E de quebra, te dá desconto na nossa lojinha e nos livros que a gente publica em parceria com a editora Elefante. Animou? É só entrar em ojoioeotrigo.com.br e ir na seção Contribua. O João Paulo de Sá Felizardo tem 32 anos. Ele é um homem negro, usa um óculos de armação bem fininha e é fã de jogos de RPG. Apesar disso, ele não tem nada do estereótipo de nerd. Dentre outras coisas, o João é crossfiteiro. Mas hoje, o que interessa pra gente são as outras coisas. Ele é biólogo formado pela Unirio, fez iniciação científica e mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e doutorado na Universidade Federal Fluminense, mais especificamente no Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais, o LARA. Uma das especialidades desse laboratório é a análise de isótopos. Mas calma, que a gente chega lá. Aos poucos a gente vai falando sobre a pesquisa do João. Por agora, tudo que você precisa saber é que ele quer descobrir se a qualidade nutricional dos peixes é impactada quando há um desequilíbrio no ambiente. Então, ácido linoleico, o EPA, o DHA, o ômega 3, o ômega 6, todos esses
lipídios aí que o pessoal vive comprando em farmácia de manipulação porque não se alimenta direito, a gente tem interesse. Esse desequilíbrio atende pelo nome de eutrofização. Talvez você lembre de ter visto isso na escola. A eutrofização é um processo que pode acontecer naturalmente ou ter um dedinho do ser humano, e que interfere na dinâmica das cadeias alimentares. Você lembra daquele poema do Drummond? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém? Pensa nessa galera como uma cadeia alimentar. O topo da cadeia é a Lili, que no nosso exemplo está representando um peixe chamado robalo. A base é o João, não o cientista, mas o personagem do poema, que aqui vai representar as nossas amigas bactérias e microalgas. Se o ambiente do João, da Teresa e do Raimundo está equilibrado, todas essas formas de vida estão numa boa. Mas em ecossistemas desbalanceados, as coisas começam a degringolar. E, como nos versos do poeta, tudo vira desencontro. João acaba indo para os Estados Unidos, Teresa para o convento e Raimundo morrendo de desastre. Então, esse fluxo de energia nos ecossistemas ele é um equilíbrio bem delicado que tem vários caminhos, né? E à medida que você altera a biodiversidade por conta de aumento da poluição ou coisas do tipo, isso vai se refletir lá no topo da cadeia alimentar, né? Que somos nós, mas também são outros. Se a gente pensar no ecossistema marinho, são peixes de grande porte e tal, que a gente inclusive tem interesse comercial. Como a gente falou, o João, agora eu estou falando do cientista, está interessado na eutrofização, que é um tipo específico de desequilíbrio. Via de regra, a eutrofização é um processo que acontece quando aumentam os níveis de nitrogênio e fósforo na água. Isso parece muito distante do nosso cotidiano, mas não é. Você, eu e tudo que é vivo somos formados por nitrogênio e fósforo. Esses elementos químicos, junto com outros, como carbono, são tijolinhos de vida. Eles estão nas nossas células e, consequentemente, no nosso cocô. Só que esses compostos, eles são basicamente a base do rejeito, né, do esgoto. Então, junto com um monte de trecheira também, né, matéria orgânica, plástico, enfim. Tudo que a gente não consegue tratar e acaba jogando aí nos oceanos. Então, quando chega esse monte de nutriente, que na verdade é isso que acontece, o esgoto ele é uma grande fonte de nutrientes para esses organismos, as bactérias acabam sobrepujando as microalgas nessa competição. Isso porque, meu irmão, as bactérias são sinistras. Elas surgiram mais de 3 bilhões de anos atrás e já viram muita coisa nesse mundo. As bactérias elas são os organismos mais antigos do planeta e elas lidam muito bem com situações extremas e situações complicadas. As bactérias e as algas são a base da cadeia alimentar no mar. Elas competem por comida. Nesses ambientes poluídos, a competição é difícil para as algas. As bactérias estão vencendo. É uma situação que é estressante para as microalgas. Já para o outro lado, as bactérias elas crescem muito e aí elas se aproveitam dessa situação e acabam reduzindo a abundância de microalgas porque elas estão pegando todo o nutriente, toda aquele combustível para crescimento para elas. Esse crescimento é chamado pelos especialistas de floração. A floração aumenta muito a quantidade de organismos vivos na superfície da água. A quantidade de células por litro vai de 10 células por litro a 100 milhões de células por litro, às vezes. Sabe metrô às 6 da tarde? E aí tem um monte de efeito negativo, né? Tipo, tem outros organismos que estão um pouquinho mais abaixo dessa camada que também fazem fotossíntese. Só que como tem muita célula em cima, a luz não chega embaixo. E aí esses organismos não conseguem fazer fotossíntese. Consequentemente, não tem oxigênio lá embaixo. Mas o sufoco aumenta. Como a gente está falando de cadeia alimentar, os organismos de cima, que agora são muitos, também são um banquete inesperado. E aí, ao comer essa matéria orgânica, eles estão consumindo oxigênio. E aí, como aumenta muito esse consumo de oxigênio, a água
fica com uma concentração baixíssima de oxigênio dissolvido, o que vai impactar lá a respiração dos peixes, a respiração de outros organismos marinhos, e aí causa a hipoxia, que a gente chama, quando a concentração de oxigênio dissolvido está bem baixa. E aí a gente vê aqueles eventos de mortandade de peixe que a gente via há um tempo atrás. E cerca de 2 toneladas de peixes mortos apareceram na Praia do Galeão e na Ilha do Governador. O RJTV mostrou ontem que milhares de peixes estão morrendo nos arredores da Ilha de Paquetá. Uma quantidade enorme de peixes mortos apareceu na Baía de Guanabara. Foi nos últimos dias. Pescadores que estão sofrendo com a situação voltam da pescaria com o seguinte, com a rede cheia de peixe podre e lixo. O primeiro relato escrito sobre a Baía de Guanabara data de 1504. É quando a expedição do Américo Vespúcio pela costa brasileira vai dar naquelas águas. Américo foi um comerciante e navegador italiano que ficou mais conhecido como o camarada que deu nome às Américas. Ele relata essa viagem numa carta ao governante de Florença, Lettera ao Soderini, traduzida para o português como 4 navegações. Basicamente, o plano era ir a Malaca, onde hoje é a Malásia, e com esse objetivo, 6 naus partiram de Lisboa no dia 10 de maio de 1503. Mas eis que nosso comandante, como pessoa presunçosa e cabeçuda, sem necessidade e contra nossa unânime opinião, mas só para mostrar que era chefe nosso e dos 6 navios, ordenou que nos dirigíssemos à Serra Leoa. Amo o rancor. Com o desvio de rota, eles foram pegos por uma tempestade daquelas e acabaram parando na ilha que hoje a gente conhece como Fernando de Noronha. Surubão de Noronha. Lá ainda não tinha surubão, mas tinha naufrágio. 2 embarcações afundaram, incluindo a do comandante presunçoso e cabeçudo, que chamava Gonçalo Coelho. E embora os marinheiros tenham se salvado, eles perderam equipamentos, provisões. Não dava mais para seguir o plano original. Também não dava para voltar porque a ordem do rei de Portugal, Dom Manuel, era seguir, não importando o perigo. Então eles foram contornando a costa do Brasil. Deram na Baía de Todos os Santos, que foi batizada assim na ocasião, e de lá tocaram para frente de novo. Dessa vez, foram parar na Baía de Guanabara. Sobre isso, o Américo escreve: percorridas 260 léguas, chegamos a outro porto em que decidimos erguer um castelo. O que logo fizemos, e deixamos ali 24 cristãos que estavam conosco, recolhidos da perdida nau do comandante. Construindo o castelo, carregando nossas naus de pau-brasil, ali permanecemos 5 meses porque a escassez de marinheiros e de muitos outros recursos não nos permitia ir mais longe. Concluídas essas atividades, concordamos em voltar a Portugal. Esse castelo virou uma feitoria, ou seja, um entreposto comercial. Ficava na Ilha do Governador, na época conhecida como Ilha do Gato, por causa do cacique Maracajaguaçu, que em tupi significa gato grande. Ele era chefe dos Temiminóis. Toda essa região era habitada por tamoios e temiminóis, povos indígenas que estavam em disputa. Disputa que foi instrumentalizada pelos europeus para conquistar aquelas terras e águas, estabelecendo o seu modo de vida. Foi o início do fim da Baía de Guanabara. Bem, a Baía de 1500 era um Éden, né? A gente chamaria assim um paraíso tropical. Eram mais de 15 ecossistemas e fisionomias, né? Importantíssimos como Mata Atlântica, manguezais, restingas, falésias, praias, ilhas, cordões rochosos, pontões rochosos, brejos, alagados, lagunas. Esse que você ouviu é o Elmo Amador, geógrafo que morreu em 2010, mas até hoje é a principal referência nos estudos da Baía de Guanabara. Numa outra entrevista, ele afirma que a baleia é o símbolo dessa destruição. Segundo Elmo, os jesuítas até falavam que era perigoso navegar na Baía porque se cruzava com as baleias o tempo todo. Mas não só. Num relato de viagem de meados de 1500,
a gente encontra uma profusão de exemplos de como a Baía de Guanabara era vibrante. E de como os europeus olhavam para aquilo tudo de um jeito utilitarista. Cardumes de peixes saíam do mar e se erguiam voando fora da água. E como acontecia frequentemente baterem alguns nos mastros de nossos navios, facilmente os apanhávamos no convés com as mãos. Esse é um trecho do livro Uma Viagem à Terra do Brasil, do francês Jean de Lery, interpretado pelo nosso editor de som, o Vitor Oliveira. Saca só o que ele fala sobre os tubarões. Apanhamos igualmente muitos tubarões, mas como esses tubarões nos servem para alimento e não fazem senão o mal, depois de torturar os que podíamos apanhar, ou os matávamos a pancadas, como cães raivosos, ou, cortando as suas nadadeiras, amarrávamos um arco de pipa na cauda e os atirávamos ao mar, pois assim ficavam muito tempo flutuando, debatendo-se, o que nos divertia bastante. Os problemas da Baía de Guanabara começaram no século XIX. É no final dele que a população do entorno ultrapassa a marca de 500 mil de habitantes. Para o Elmo Amador, um território tão rico e frágil não comportava tanta gente. Não porque 500 mil fosse um número mágico, mas porque o padrão de consumo dessa galera gerava muito lixo e o padrão de ocupação, muito esgoto. Se 500 mil era um problema, imagina hoje, com 13 milhões de habitantes na região metropolitana do Rio. Quer dizer, é um crescimento a qualquer custo que se quer fazer. Não pode, existem limites. A natureza, ela impõe limites. E os limites, eles têm que ser obedecidos. Porque senão a gente vai ter só uma terra árida, não vai ter mais nada. A história de degradação da Baía de Guanabara não tem só a ver com o que se joga nas águas, mas também de como se avançou sobre elas. No início do século XX, praias, enseadas, ilhas, mangues e lagoas foram aterradas para construir bairros e vias expressas. Quem passa pela Avenida Brasil hoje não imagina que ela era água. O cálculo do Elmo é de que todas essas obras roubaram em torno de 25% do espelho d'água da Bahia. Ao mesmo tempo, os rios que desaguam lá foram completamente transformados por obras de drenagem, dragagens, retificações. E essas mudanças foram causando perda de profundidade, ou seja, assoreando a Bahia. Para fechar, a industrialização se somou como causa de poluição. A gente está falando de óleo, metais pesados, substâncias tóxicas, enfim. Um monte de coisa que é despejada na água sem nenhum tratamento. Zarpamos do portinho da Ponta da Areia às 8 da manhã. Passamos por debaixo das colunas da Ponte Rio-Niterói, rumo ao fundo da Baía de Guanabara, que é também onde existem manguezais preservados que servem de berçário para os peixes. Fazia sol, mas a temperatura estava amena para os padrões do Rio, marcando 20 graus. Só não dá para dizer que o dia estava bonito porque, era um dia meio estranho. O céu estava branco, mas não de neblina. As queimadas dos meses de agosto e setembro davam seu recado. A fumaça era tão braba que apagou a vista da Serra dos Órgãos, que é um maciço enorme que emoldura todo o fundo da Bahia. O meu olhar seguiu do céu para o mar. A sensação de distopia não melhorou. A Baía de Guanabara às vezes parece um estacionamento, ou ferro velho. Tem muito barco parado, muita carcaça. Um barco abandonado foi levado pelo vento e atingiu a ponte em 2022, rendendo nas redes sociais vídeos que são o puro suco do Rio de Janeiro. Cara, o navio. O navio calhou, mané. Vai batendo na ponte de Niterói, mané. Aqui o navio. Aqui, ó. Caralho, ele bateu na ponte aqui, ó. Nada abala a tranquilidade do carioca. Eu, particularmente, gosto muito de um outro vídeo que mostra o pessoal fazendo churrasco enquanto assiste a colisão. Pensando nisso tudo, eu nem me dei conta de que o barco tinha parado. Era hora de começar os trabalhos. Mas também é a hora de você entender que trabalhos são esses. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Oi,
Eu sou a Branca Viana e estou aqui para te convidar para ouvir um dos episódios do podcast Fio da Meada, da Rádio Novelo. Eu falo de um assunto que você, que ouve o Prato Cheio, certamente se interessa. Os alimentos ultraprocessados e tudo o que está por trás dessa cadeia de produção. E quem me guiou por esse mundo foi o João Pérez, aqui do Joio e o Trigo. Você coloca a alimentação num campo que é desconhecido do nosso cérebro e, portanto, desconhecido da ciência, né? Você não sabe como é que o corpo processa o dióxido de titânio. Eu resolvi ter essa conversa com o João porque eu fiquei um pouco perturbada com o livro Gente Ultraprocessada, do Chris Van Tulleken. E se você, como eu, não para de ficar surpreso com tudo que se descobre sobre os ultraprocessados, bom, esse episódio é pra gente. Depois que terminar aqui, procura por Fio da Meada no seu tocador. O episódio já está disponível em todos os aplicativos e também no site da Novelo. Grava o ronco dela. Agora ela para de roncar, Ó, tadinha. Foi você que pescou o primeiro peixe? Qual é o peixe? Corvina. Micropogonias furnieri. A corvina é um peixe de fundo de mar que se alimenta de plâncton, mas também de outros peixes. Não é legal? Parece uma rotina. Quer pegar? Esse pessoal que está rindo da minha cara faz parte do Laboratório Ecopesca da Universidade Federal Fluminense. Um dos 4 grupos de pesquisa envolvidos no projeto do João. E ela tá muito bonita. Tá bem bonita mesmo, tá bem de saúde. É um exemplar muito bonito. E é esse o tamanho mesmo? Não, que nem ela? Do seu tamanho. Ela fica do seu tamanho. Ah, é? Fica enorme. Então é tipo um filhote. Isso. Tipo um ano e meio de vida. Só para te situar, eu meço 1,61 m. Eu faço questão desse 1 centímetro. Mas voltando ao que interessa, a corvina foi o primeiro peixe capturado naquele dia. E quem ficou responsável por essa parte foram os peixólogos. Peixólogo é um jeito meio sacana de se referir ao biólogo especializado em peixes, que no jargão oficial deveria ser chamado de ictiólogo. Os peixólogos são pescadores e pesquisadores ao mesmo tempo. Na nossa expedição, o chefe dos peixólogos era o Marcos Rodrigues da Costa, coordenador do laboratório, que foi fundado em 2001. Desde a nossa fundação, a gente trabalha em diferentes ambientes dentro da Baía de Guanabara, coletando peixes, organismos. E eles têm as manhas e os equipamentos para fazer isso. Naquele dia, levaram até um barquinho menor só para lançar as redes de emalhe que capturam mais peixes. E no barco maior, ficou o pessoal pescando com vara de linha. O laboratório de ecopesca estava representado por 4 peixólogos e 2 técnicos. Tinha ainda 3 pesquisadores do Lara, o laboratório do João, e um físico teórico amigo deles, perdido ali no meio. Nesse caso, a missão era diferente e eles próprios reconhecem, um tantinho mais chata. Eles precisavam coletar os micro-organismos da base da cadeia alimentar. E também a água para avaliar parâmetros de qualidade. Então a lida deles era assim. Eles lançavam redes na água, eram 3, parecidas com um cone. A diferença entre as redes é a espessura da malha. A mais fina consegue pegar organismos bem pequenininhos. Essas redes eram arrastadas pelo barco num tempo cronometrado, 5 minutos. As coordenadas todas eram anotadas num GPS para eles terem a ideia exata de onde as coletas aconteceram. Terminado o arrasto, as redes eram puxadas para a superfície e passavam mais uns bons minutos até toda aquela água escorrer e sobrar um material que interessava para eles. Essas amostras eram distribuídas por vários tubos e vidrinhos e colocadas em lugol, que é uma espécie de formol, ou então em gelo seco, para preservar. Esse trabalho se repetiu 7 vezes naquele dia, inclusive durante um vendaval medonho. Vamos embora. Opa, se segura. Se segura. Foi o quê? Um Becker? O grande vendaval deixou a Denise e eu pra lá de Bagdá, mareadíssimas, mas o pessoal continuou na batalha.
Você deve estar se perguntando como tudo isso se junta, né? Bom, é que além da eventual morte de um montão de peixe, a eutrofização tem outros efeitos. Um deles, que eu nunca tinha me dado conta, é a intoxicação. Lembra da competição das microalgas com as bactérias? Então, durante esse crescimento celular ali, eles estão se dividindo, brigando por nutrientes e tal. Algumas células conseguem produzir algumas substâncias que vão inibir o crescimento de outras para conseguir crescer mais. Essa competição. Exatamente. Só que essa substância é tóxica não só para esses competidores, mas também para os outros organismos, inclusive para a gente. E, lamento te informar, são várias toxinas. Mas a gente só monitora 4 grupos. Outra possível consequência, e aqui entra a pergunta do João, é a perda da qualidade nutricional dos peixes. Qual é a hipótese, né? Por que a eutrofização teria esse impacto sobre a qualidade nutricional desses organismos? A eutrofização ela dá uma reduzida na diversidade justamente desses organismos que são a base da cadeia alimentar. Então, das microalgas e das algas pequenininhas, das algas e das microalgas e das cianobactérias. Então, mudando essa diversidade, ela acaba reduzindo a qualidade desses organismos como fonte de alimentos. Isso porque as microalgas produzem ácidos graxos e óleos essenciais. E menos microalgas significa menos ácidos e óleos disponíveis. Para os peixes, mas também para a gente. Ou seja, acontece com os peixes o mesmo que tem acontecido com os humanos. Uma alimentação cada vez mais monótona, que entrega cada vez menos nutrientes positivos. Entender o impacto nutricional da eutrofização não é algo totalmente novo. Na Europa e nos Estados Unidos, há pesquisas nesse sentido. Elas ainda não chegaram a uma conclusão fechada, mas o ponto é que esses estudos são do norte global, portanto, com parâmetros de lá. O legal da pesquisa do João é que ela é focada em ambientes tropicais. Ele quer achar as nossas próprias respostas. E vai fazer isso de um jeito sofisticado, tentando identificar as fontes do desequilíbrio, que podem ser, inclusive, a agricultura. Todo excedente de nitrogênio e fósforo da agricultura, ele acaba chegando no mar. Você lembra que nitrogênio e fósforo são os gatilhos da eutrofização, certo? Eles também são a base dos fertilizantes químicos. E hoje, como a gente tem esse enfoque na produção extensiva e no aumento da produtividade por metro quadrado por hectare dos cultivos, o padrão, o que a gente mais observa é o uso excessivo desses fertilizantes. E o excesso tem que ir para algum lugar, né? Então ele vai sempre escoar para os rios e acabar indo para o oceano. Em alguns lugares do mundo, esse uso abusivo de fertilizantes está literalmente destruindo o mar e criando zonas mortas nos oceanos. A mais conhecida delas fica no Pacífico, afetando a costa dos estados de Washington, que faz ali divisa com o Canadá, e Oregon. Então tem rio que vai carregar todo aquele nitrogênio e fósforo excedente do cultivo para o mar, e aí gera uma região muito grande do Pacífico com condições de hipoxia, com condições de baixa concentração de oxigênio, que é super nocivo para a biodiversidade. Quando isso acontece, o oceano vira um cemitério. O fundo do mar fica repleto de cadáveres de animais que são muito lentos para fugir, como os caranguejos. Então, a verdade é que a gente ficou um pouco obcecado por essa ideia de mar morto. Durante alguns meses, esse foi o nome do episódio. Até que a ciência interviu. Então, quando você explicou isso para o João... Esse é o João Pérez, o diretor-geral do Prato Cheio. Eu sei, tem muito João nesse episódio. Ele fixou essa informação na cabeça de um jeito, assim, que o nome do episódio é Mar Morto, né? E eles só falam disso, o episódio do Mar Morto e tal. Você concorda com esse nome? Não, acho que não. Porque é um processo muito específico para a zona de hipoxia lá do Pacífico, entendeu? A gente não a gente não chega a ter concentrações tão baixas de oxigênio aqui.
Mar Morto seria muito, muito impactante, muito legal. Mas não dá. Bom, tá gravado aqui, a gente pode já mostrar pra ele. Derrubou o nome do episódio. Ele criou até um grupo de WhatsApp comigo uma vez, Mar Morto. Mas se aqui no Brasil não tem Mar Morto, a gente também não sabe direito os impactos do agronegócio nas nossas águas. Nem sabe separar isso do resto da poluição. E aqui é o outro pulo do gato da pesquisa do João. É que o laboratório dele se especializou em identificar as diferenças entre essas coisas todas no nível dos átomos. Então, no nosso ecossistema, né, no planeta, a gente vai ter a vida baseada em carbono. Né? Então, a maior parte do nosso corpo é feita de carbono. Só que esse carbono não é todo igual. Tem uma parte desse carbono que é mais leve, uma parte desse carbono que é mais pesada. Essa mudança de massa é bem pequenininha, né? Partes por 1000. Mas é possível de usar técnicas isotópicas nucleares para ver essa diferença. E essa diferença ela muda em função de processos biológicos, processos físicos, processos químicos. Então, a proporção de carbono leve e pesado que a gente tem no nosso corpo é diferente dessa proporção que vai estar num peixe, que vai estar numa alga, que vai estar nos micro-organismos que a gente estava conversando no início. E aí a gente consegue usar essa assinatura isotópica como identificador de caminhos da energia. Dessa forma, o João consegue saber de onde o nitrogênio vem, se do esgoto doméstico, ou da indústria, ou da agricultura. Para fazer isso, ele não vai olhar só para a Baía de Guanabara. Mas um ambiente como a Baía de Guanabara tem uma importância especial. Isso porque a eutrofização é igual ao carnaval. Passa. Não é um processo estável que acontece o tempo todo. E aí, a gente está muito interessado em ver em ecossistemas que tendem a estar eutrofizados, porque essa exposição a longo prazo da eutrofização poderia ter efeitos mais visíveis para a qualidade nutricional desses organismos. Tem uma coisa que você ainda não sabe. Eu sou de Niterói e vivi boa parte da vida numa praia da Baía de Guanabara chamada Icaraí. A minha mãe, que é da década de 40, lembra de quando dava para entrar no mar e tinha até um trampolim nessa praia. Nascida nos anos 80, eu já sou da época em que a praia era carinhosamente chamada de Cocoraí. Desde criança, eu ouço a mesma lenda urbana. A Baía será despoluída. Em breve, vamos poder nadar sem medo. E, de fato, as primeiras notícias que eu encontrei sobre um plano para despoluir a Baía de Guanabara são de 1980. Em setembro daquele ano, o jornal O Globo noticia: Baía de Guanabara pode ser limpa, diz Almirante. Em 29 de janeiro de 1982, é lançado um programa de despoluição da Baía de Guanabara. A promessa é que as águas estariam limpas em 10 anos. O governador era o Chagas Freitas. De lá para cá, o Rio teve os seguintes governadores: Leonel Brizola, Moreira Franco, Nilo Batista, Marcelo Alencar, Antony Garotinho, Benedita da Silva, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Wilson Witzel e Cláudio Castro. E assim como as algemas, a promessa de despoluir a Bahia passou como uma tocha olímpica de um governante para o outro. Mas até hoje não foi cumprida. Tem umas coisas nessa história que são muito Rio de Janeiro, ou muito Brasil, sei lá. O programa de despoluição da Baía de Guanabara, mais famoso, muitas vezes considerado o pioneiro, chamava Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Bom, a criatividade não era o forte da galera. Faltava um marqueteiro Faria Limer na turma. O programa foi lançado durante a Eco 92, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, mas só começou em 94, exatos 30 anos atrás. Na época do lançamento, apenas 15% do esgoto despejado na Bahia era tratado. Pois bem, a ideia era construir 8 estações de tratamento de esgoto. Mas faltou construir as redes que ligariam as casas das pessoas a essas estações. De modo que ficou difícil atingir a meta de tratamento de esgoto, que era de 47%. O programa custou 2,5 bilhões de reais e terminou em 2006. Aí vieram as Olimpíadas do Rio em 2016 e com elas um novo programa de despoluição.
O que o pessoal fez? Dobrou a meta para 80%. Governador, estamos a pouco mais de um ano das Olimpíadas no Rio de Janeiro e a cidade já admite que não vai conseguir resolver por completo o problema da poluição na Baía de Guanabara. Quando o Rio de Janeiro pretende alcançar essa meta finalmente? A meta de 100% eu acho que é muito difícil nos próximos 10, 15 anos. O que a gente tem, e eu considero que é o maior legado que vai ficar, primeiro são as obras. As obras, sempre as obras. Hoje, a Baía de Guanabara vê 18 mil litros de esgoto lançados em suas águas a cada segundo. Mas só trata, de fato, 5 mil litros, menos de um terço. Essa estimativa está no livro do jornalista Emanuel Araújo sobre a Baía de Guanabara e foi calculada pelo pesquisador Adacto Ottoni. Olhando para toda essa história, eu me pergunto, será que os problemas da Baía de Guanabara se resolvem só com obra? Ou tem a ver com o nosso famigerado modelo de desenvolvimento? Em busca de uma compreensão mais política do assunto, a gente foi atrás de um pescador que se tornou símbolo da denúncia e resistência a esse modelo. A gente conversa com ele no próximo bloco. Esse episódio é fruto de um edital do Instituto Serrapilheira para fomentar a cooperação entre jornalistas e cientistas. Nesse caso, entre nós, do Joio, e o João Paulo de Sá Felizardo, que tem, também pelo Serrapilheira, apoio para essa pesquisa sobre a qualidade nutricional dos peixes. Você encontra mais informações sobre essa e outras iniciativas de incentivo à pesquisa e à divulgação da ciência no site do Instituto Serrapilheira. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Esta temporada tem o apoio da Fundação Heinrich Böll, a CT Promoção da Saúde, Oak Foundation, Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga e Instituto Clima e Sociedade. Quer que eu pegue uma água? Alguma coisa? Então, a gente tá aqui, você quer... Tem esse café da manhã, que tem tipo... Eu aceitaria um cafezinho. Um café. Só o café, porque eu já tomei café da manhã. Café, só o café. Café coado. Eu gosto de café. Eu vou lá pegar. Tá. Depois da cerveja. Primeiro cerveja, depois café. E depois a água. Essa pessoa bem-humorada é o Alexandre Anderson. Denise e eu encontramos ele no início de setembro num hotel na Lapa, no centro do Rio. Bem longe da cidade onde ele mora. Àquela altura, o Alexandre já estava há 2 meses fora de casa. Tinham ameaçado ele de morte. Isso, infelizmente, não é novidade para ele, que foi incluído no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas em 2009. E está lá até hoje pela sua atuação na Baía de Guanabara. Ele é a principal liderança da AOMAR, a Associação dos Homens e Mulheres do Mar. Aí tem um grande vazamento em 2000, que aí começa a história da AOMAR. Aqui foi o cenário de mais de 1.500.000 litros de óleo de um duto defeituoso da Petrobras que bombeava no mar. Então ele verteu para a Baía de Guanabara. O Alexandre se refere ao vazamento de 1.300.000 litros de óleo combustível que aconteceu em janeiro daquele ano. Esse óleo vinha de um duto da estatal que ligava a refinaria Duque de Caxias a um terminal na Ilha do Governador. A mancha se espalhou por 40 quilômetros quadrados, o equivalente a 12% do espelho d'água da Bahia. Ao invés de recuar, a estatal ampliou a sua atuação. Peraí, vazou em 2000, em 2001 estão lançando mais duto, menos de um ano depois. Aí começou a minha militância. Eu falei, não se pode causar um dano sem ressarcir. Nós não fomos ressarcidos. Digo o meio ambiente que não foi recuperado. Ainda tem óleo nos manguezais daquele vazamento. Então, em vez de mitigar, de atenuar, agravou o poder poluidor e a invasão no nosso território. A Baía de Guanabara é um dos principais centros de operações da indústria petroleira nacional desde a década de 60. Mas ficou ainda mais visada depois da descoberta do pré-sal em 2006. Navegando pela Bahia, a presença dessa indústria é ostensiva. Navios enormes, ilhas e praias ocupadas pelas estruturas da Petrobras, mas também de empresas privadas. Isso tudo torna a vida dos pescadores artesanais muito difícil. A AOMAR, junto com pesquisadores da Fiocruz e da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, elaboraram um mapa
que mostra as zonas de exclusão da pesca geradas pela indústria do petróleo. Mostramos, assim, cabalmente que nós só tínhamos um pouco menos de 40% do espelho d'água para atuar fora dos impactos negativos que a própria petroleira gerava. Então, não é que os pescadores não entendem a importância da Petrobras. A gente só não entende porque, para a gente da Baía de Guanabara, só ficou o ônus de toda essa produção, de toda essa riqueza gerada. Os lucros chegam, as pessoas ganham dinheiro. Não entende que a gente tem a Baía de Guanabara não para ganhar dinheiro. É para comer o peixe, é para viver. É para ver a harmonia, é para ver do que a gente vive. O peixe a gente paga a nossa continha, tem mês que não paga atrasado, mas paga. Tem mês que é bom, dá para pagar 2 continhas. A gente compra um carrinho velho, a gente compra a nossa comida, a gente cria nossos filhos. Quando a gente conversou com o Alexandre, a Omar tinha acabado de lançar um aplicativo de monitoramento participativo da poluição da Baía de Guanabara. Chama de Olho na Guanabara. As denúncias são anônimas e passam por moderação antes de serem encaminhadas aos órgãos responsáveis. Ele mostrou pra gente uma denúncia que tinha entrado no app. Era um vídeo em que um navio despeja uma substância meio fervilhante na água. Segundo o Alexandre, poderia ser soda cáustica. Soda cáustica, tá fervendo, a água tá rosa. Bate contato com a água, sai branco. Quando bate, ferve, como se fosse sorrisol. Olhar esse vídeo foi especialmente chocante porque, poucas horas antes, Denise e eu tínhamos ido a um dos principais centros de distribuição de peixes da região metropolitana do Rio. O Mercado São Pedro fica em Niterói. Ele foi fundado no início do século passado e ocupa minha memória afetiva porque eu ia muito lá quando eu era criança. Tudo bem? Bom dia. Pois não? A gente está gravando um podcast. Sim. Eu queria te perguntar o que sai mais aqui? O que as pessoas mais gostam de comprar? São 2 coisas diferentes. O que sai mais e o que as pessoas gostam de comprar. Tá vendo? Por quê? Tem preço também. Oi, pode botar. O que sai mais aqui é o peixe mais popular. É a corvina, é o chova, a sardinha, tá? Mas o que a pessoa queria comprar, gostaria de comprar, um cherne, um badete, um salmão, entendeu? É um peixe mais atraente, um peixe mais nobre, né? O Gilberto Guimarães trabalha há mais de 35 anos no mercado. E já foi mais movimentado? Sim, bem mais. E hoje também, por quê? Hoje também há facilidade das pessoas que precisam mais vir aqui. Entrega na sua porta da sua casa. E muita gente utiliza disso. De fato, quando a gente chegou, o movimento não era dos melhores. Mas o mercado ainda tem os seus clientes fiéis. Bom dia. Estou gravando um podcast. Eu posso te fazer uma pergunta? O que você veio, comprar no mercado de peixe hoje? O quê? Não, o quê? O que te trouxe aqui hoje? Fazer uma muqueca. Uma muqueca? Amanhã. Amanhã, sabadão, muqueca. Sabadão rola uma muqueca. E você costuma vir aqui? Costumo. É cliente fiel? Cliente. Quando a gente começou a discutir o episódio, no fim do ano passado, uma coisa pra mim era clara. Eu não queria passar uma mensagem simplista do tipo não comam o peixe da Baía de Guanabara. Porque além da possível perda de nutrientes dos peixes, que o João está estudando, é claro que tem o problema da contaminação mais geral por metais pesados, por exemplo. Baía de Guanabara, principal carga poluente aqui é o esgoto doméstico. Esse é o Marcos. Depois, como a Bahia é uma área portuária, então a gente tem, os contaminantes derivados, do petróleo, o óleo propriamente dito, Por terceiro, são os contaminantes pesados, metais pesados, cádmio, chumbo, mercúrio. O peixe é contaminado, se eu comer o peixe eu passo a ficar com essa carga de contaminante, São bioacumulativos. Dificilmente alguém faz análise da qualidade do pescado que chega nas nossas casas.
O certo seria ter lá no mercado de peixe, né, uma banquinha, um stand, né, de um laboratório do estado para pegar uma amostra e saber, ó, esse pescado, como é que ele tá? Tá essa proteína, tá contaminado ou não? O próprio Alexandre Anderson, que é pescador, não discorda. Mas a solução não pode ser individual, nem local. Porque o peixe migra e a água também sai. Ele sofre também o mesmo contato. Então a gente está pensando o quê? Que a gente está na Barra da Tijuca, a gente está em Copacabana, a gente está lá numa água mais limpa, Arraial do Cabo, a gente não está sofrendo o ônus dessa consequência que criaram um estigma para a Baía de Guanabara ser uma grande latrina, de ser um grande depósito de coisa ruim. Está todo mundo sentindo esse efeito. O oceano não tem cerca, como também observa o João. O mar, os oceanos eles se conectam e tem a poluição que a gente chama de difusa, que vem de outros lugares. Outros países. De outros países, de outras partes do globo, por conta das correntes marítimas. Essa realidade inescapável também é um convite para deixar a simplificação de lado e tentar entender os processos de um jeito mais sistêmico. Quando se trata da Baía de Guanabara, não existe um ponto final. Por mais impactante, né, que a gente possa observar assim, que o ser humano impacta ela de diversas formas, né? Lançando efluentes, poluição, contaminantes químicos, ela ainda é resiliente a tudo isso, porque a gente observa que tem muita vida na Baía de Guanabara. O Marcos deu o exemplo da tartaruga verde. Esse bicho, que chega a pesar meia tonelada na idade adulta, se reproduz lá para cima, no Espírito Santo, mas vem para a Baía de Guanabara atrás de alimento. E aqui, então elas vêm aqui para comer? Se alimentar. Aqui a gente considera uma área de alimentação de tartarugas. E se tivesse tão ruim assim, não vinha? Não. Entende? Então, assim, a resiliência do ambiente está na presença dessa diversidade de formas de vida que a gente observa aqui. É isso que a gente acredita e a gente vê, né? Dá vontade de trazer todas as pessoas aqui e mostrar, entendeu? Olha lá, o ambiente está vivo, tem vida. E tem mesmo. Quando chegou aqui no Brasil, o antropólogo Claude Lévi-Strauss escreveu uma frase que dá bem a dimensão do que se sente navegando aquelas águas. O rio é mordido por sua baía até o coração. E desse coração ainda pulsa a vida. No fundo da baía, mais perto das áreas de proteção ambiental, é possível esquecer que você está numa metrópole. Se encantar com a revoada dos pássaros e com a amplidão daquilo tudo. Você lembra da ventania que pegou a gente de surpresa no meio da baía? Além de quebrar tubos e deixar a gente enjoada, outra consequência do vendaval foi o sumiço dos peixólogos. Você vai lembrar que 3 deles saíram num barquinho menor para lançar as redes de emalhe, enquanto o resto ficou no barco principal pescando com vara de linha. Pois bem, quando o vento revirou o mar, o barquinho pequenininho não segurou o rojão. Eles então foram para uma praia esperar o tempo acalmar. Só que com isso não pescaram nada, o que poderia comprometer o sucesso do primeiro trabalho de campo do João. Passada a ventania, para recuperar o tempo perdido, eles foram para perto de um canal que, trazendo correntes do oceano, renova as águas da baía. Quando fomos encontrá-los, num ponto bem perto da ponte Rio-Niterói, cadê que a gente achava os peixólogos? O sol foi embora, já passava das 6 da tarde e a gente olhava para o mar e só via breu. Até que, eureka! Lá tiveram sorte, pescaram 26 peixes. Foram corvinas, tainhas, gaioviras, pescadas brancas e amarelas, savelhas, corcorocas e, favor não confundir, sororocas. Com o sucesso do campo, 12 horas depois, a gente finalmente pisava em terra firme. Mas o trabalho do João estava longe do fim. Chegando aqui, a gente corre para congelar o que precisa congelar logo, para mandar para a galera da identificação as amostras vivas, que vão ser identificadas em microscópio, então não tem uma sobrevida muito grande, então tem que analisar logo. Daí começa a parte de
fazer as extrações que precisam ser feitas, preparar o material para ser analisado no equipamento. E ainda tem muito chão, ou melhor, muita água pela frente. Além da Baía de Guanabara, João também vai fazer coletas na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Lagoa de Jacarepaguá, em Arraial do Cabo e numa ilha oceânica que ele ainda não decidiu se vai ser Fernando de Noronha ou Trindade, que fica na linha da costa fluminense. O plano é acabar tudo isso e ter alguma coisa para contar em 2027. Na Europa e nos Estados Unidos, os estudos têm visto que há sim redução da qualidade nutricional entre organismos que se alimentam diretamente das algas. Mas isso não está sendo observado à medida que vamos subindo na escadinha da cadeia alimentar. Isso em locais com clima temperado e ambientes de água doce. Mas no Brasil, o grosso da produção vem do mar. Mesmo assim, a eutrofização é um problema em si. E um problema conectado a outros, como o aquecimento global. Então, a gente sabe que reduzir a quantidade de nitrogênio e fósforo que a gente lança nos ecossistemas vai reduzir a frequência dos eventos de floração. Mitigar reduzir a quantidade de carbono que a gente lança para a atmosfera vai reduzir a taxa de aquecimento do planeta. Então, isso também vai reduzir eventos de floração, porque eventos de floração está associado também com o aumento da temperatura. Então, assim, por mais que seja multifatorial e difícil da gente rastrear, a gente sabe a nossa culpa no cartório. E não é difícil a gente identificar, principalmente em linhas gerais, as medidas que a gente deveria tomar. Mas é claro que não é tão fácil. A gente sabe exatamente o que fazer. Mas essa é outra história. A pesquisa desse episódio foi feita por mim, Maíra Matias, com assistência da Ellen Gouveia. O roteiro é meu. O diretor-geral do Prato Cheio é o João Pérez. A Luísa Coelho faz a produção executiva do podcast. A edição de som é do Vitor Oliveira. A captação de som foi feita pela Denise Matsumoto, que também é responsável pelo design do Prato Cheio, junto com a Clara Borges e o João Ambrósio. As redes sociais da temporada ficaram a cargo da Amanda Flora e da Letícia Bueno. Esse episódio foi gravado no Estúdio Trampolim, em São Paulo.